Pessoal, muito boa noite a todos. Todos que estão aqui no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. A todos vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, sintam-se como se estivessem aqui conosco, presentes. E antes de iniciarmos o nosso estudo, é importante realizarmos aqueles momentos em que o nosso coração fica mais tranquilo, em que o nosso pensamento fica mais sereno, em que buscamos o equilíbrio, em que buscamos a paz, através do movimento da prece. E assim iniciamos o nosso estudo, primeiramente em tarefa de agradecimento a Deus pela oportunidade de estarmos presentes aqui, pela oportunidade de estudarmos, de travarmos contato com uma realidade espiritual que muito enriquece os nossos horizontes, que muito nos mostra qual o verdadeiro papel nosso aqui na vida e que, portanto, nos concede a harmonia necessária para bem prosseguirmos na existência. Agradecemos essa oportunidade do alimento espiritual muito necessário para que as nossas almas fracas e anêmicas possam se robustecer e caminharmos todos juntos rumo ao crescimento maior. Que Deus, nosso Pai, abençoe-nos os nossos esforços. Esse é o segundo pedido que a gente faz, para que, com a força de vontade, saibamos como enfrentar os desafios que a vida nos concede, para que saiamos dessa existência na condição de vencedores. Que assim seja. Pessoal, é o seguinte, no Mundo Maior, a autoria do nosso querido André Luiz, psicografia Francisco Cândido Xavier. Então nós estamos hoje a falar do capítulo 3, intitulado A Casa Mental, a Casa da Mente. Nós vamos falar alguma coisinha a respeito desse tópico que é de fundamental importância para que compreendamos os estados de saúde ou de desequilíbrio no campo da mente. Lembrando que André Luiz estava juntamente com Calderaro. Calderaro era o assistente, tinha um nível espiritual superior a de André Luiz. André Luiz ali era um estudante. Nós vimos na semana anterior que os dois estavam participando de uma reunião aqui, na Terra mesmo, porém na contraparte espiritual do planeta. Num bosque material, onde inúmeros irmãos desencarnados se encontravam, assistindo à palestra de um elevado instrutor, instrutor Eusébio. Isso aconteceu durante a noite. Esse capítulo, A Casa Mental, se inicia no dia seguinte, logo de manhã. E se inicia com André Luiz, que tinha o hábito muito saudável de fazer questionamentos. Começa com André Luiz falando de si para consigo mesmo. Ele pensando, ele raciocinando. Falando a respeito, pensando, a respeito da realidade espiritual. Do mundo que ele encontrou após o desencarne. Ele falou a respeito da vida da matéria. Dizendo de si para consigo como era bom morar na cidade espiritual de nosso lar. Ele faz algumas considerações aqui. Ele fala que lá em nosso lar ele foi recebido com muito carinho. Diz que lá ele conhecia inúmeros instrutores, com vários operários do bem, que eram seus amigos. Que lá na cidade espiritual de nosso lar, ele, André Luiz, pouco tempo tinha para o descansar, para o entretenimento. Boa parte das suas horas eram reservadas ao trabalho, ao intenso trabalho. Quando a gente lê isso daqui,
cai por terra aquela velha história do morreu para descansar. Realmente, o indivíduo, após o desencarne, ele vai, quando recolhido as estações de tratamento, na realidade espiritual, passar por instantes de refazimento e de um certo repouso. Mas a partir do instante em que ele recobra a sua energia, as suas faculdades, as suas capacidades, ele logo se vê impelido ao estudo e ao trabalho. E é o que ele fala aqui: intenso trabalho, com poucas horas para o entretenimento. No entanto, o ambiente era de felicidade, de paz, de harmonia. Os templos eram ambientes consagrados ao conforto e ao revigoramento. Quer dizer que lá em nosso lar existem templos parecidos com esse aqui. Locais destinados a um estudo, a uma maior introspecção, assim como talvez é um centro espírita, ou um terreiro de umbanda, ou uma igreja católica, uma igreja evangélica. Lá existem coisas similares, lá em nosso lar. E não é só isso que é parecido lá, não. Ele fala aqui a respeito das associações culturais e artísticas que existem também do lado de lá. Nossa, lá existe então um local dedicado, por exemplo, à música. Sim. As artes de maneira geral, como ao teatro, como a gente viu agora há pouco aqui, a questão do Divaldo, né? Da peça teatral. Sim. Só que profundamente enriquecidos com elementos educativos, elementos espiritualizados. O campo social, o contato com o outro na sociedade era pródigo no intuito de encontrar as pessoas, encontrar afetos, fazer amizades, fazer amigos. Os lares eram erguidos entre jardins encantadores, refúgio de paz, de harmonia. Em tudo lá, o clima era de ordem, disciplina, obrigação e deveres, mas profunda serenidade e profunda paz para aqueles que habitavam a cidade. Ele mesmo, André Luiz, poderia recorrer aos poderes superiores, entreter relações edificantes, fazer projetos para o futuro reencarne. E quando a gente lê isso daqui, tenho certeza, todos nós ficaríamos tremendamente satisfeitos em residir numa cidade como essa. Viram? Numa cidade onde a ordem impera, onde existe a disciplina, onde existe a fraternidade nas relações entre as pessoas, onde existe o estudo que dignifica, onde existe o trabalho que eleva. E tudo isso a gente pode conquistar agindo bem aqui na Terra, buscando o crescimento espiritual nosso, ao mesmo tempo em que ajudamos aqueles que estão ao nosso redor. Fazendo isso e sutilizando o nosso organismo perispiritual, podemos ter a absoluta certeza que após o nosso desencarne, por questão de mérito, iremos ser atraídos para uma colônia, para uma cidade espiritual, como é essa cidade aqui de nosso lar. Conforme a gente viu aqui, nada muito diferente da vida que a gente vê aqui na Terra. Obviamente, é como se fosse uma cidade como a nossa, mas muito, muito melhorada. Essas as condições de paz e de alegria que André Luiz encontrou em nosso lar. E ele ficou meditando. Poxa vida, há tantos seres numa condição boa como a minha, mas outros não. Há milhões de outros seres que permanecem chumbados aqui na Terra após o desencarne. Milhões de seres que não são maus, muitos deles, porém, são profundamente ignorantes quanto aos mecanismos da vida. Têm pouco conhecimento acerca da existência espiritual. Precisam muito dos benfeitores espirituais, ele faz até uma comparação. Assim como as tribos selvagens precisam muito da orientação do homem civilizado.
E ele continua: esses seres precisavam desenvolver capacidades, faculdades, eram como crianças espirituais. Da vida quando encarnados, eles só tinham a lembrança das sensações. E, quando não tinham a condição de serem recolhidos numa colônia, para o primeiro aprendizado, quando eles não tinham essa condição, eles eram quase que imediatamente conduzidos ao processo reencarnatório. Então, olha só, ele faz uma comparação daquilo que ele passava em nosso lar, de espíritos um pouco mais esclarecidos, com milhões de outros que desencarnam e não têm condições de saírem daqui, no terra a terra. É aquilo que a linguagem popular chama de almas penadas. Ficam transitando por aí. Muito frequentemente no mesmo ambiente familiar que residiam. Milhões nessa condição. Enquanto encarnados aqui, pensavam só na matéria. Viviam só para a matéria. Agiam só na matéria. Desencarnados, não detinham talvez as mínimas condições espirituais para serem atraídos para regiões positivas no mundo espiritual. Questão de densidade perispiritual, como daqui a pouco a gente vai ver aqui. Aí a gente pensa, poxa, pobres coitados. É mesmo. Mas há piores. Porque André Luiz começa a falar também da imensa quantidade de falanges, de bandos de criminosos desencarnados. De indivíduos que vagavam entre a violência, a revolta e o desespero. Assim como existem aqui, no nosso planeta, bandos de indivíduos dedicados ao crime, à violência, esses, quando desencarnam, muito provavelmente permanecerão com o mesmo tipo de conduta. Voltados ao crime, voltados à revolta, à vingança, à violência. E talvez passam longos anos assim. Mas segundo André Luiz esclarece para nós, esses delinquentes do pós-morte sempre terminam no remorso, sempre terminam no sofrimento, formando quadros de dor e horror e assumindo inclusive uma aparência perispiritual horrorosa, deformada. Quantos infortunados nesse sentido? E olha só, por que será que eles são assim, né? Porque eles passaram também pelo fenômeno da morte, assim como aqueles que estão nas colônias superiores. Talvez tenham desencarnado pelas mesmas doenças. E, no entanto, são colocados no plano espiritual em situações diferentes, em situações antagônicas. Qual seria o porquê disso? André Luiz via inúmeros deles nas chamadas câmaras de retificação, que são locais lá em nosso lar dedicados ao amparo daqueles indivíduos que são resgatados dos umbrais. E ele via aqueles seres sofrendo todos lá. Mas mesmo sofrendo, esses seres resgatados nas câmaras de retificação em nosso lar, eles já estavam um pouquinho melhores. Seja através do arrependimento, seja porque eles detinham algum tipo de mérito, estavam lá. Mas e aqueles milhões de delinquentes, de ignorantes, de perturbadores, aqueles que perseveravam no mal? André perguntava para si mesmo, por que eles perseveram no mal? Por que eles não abandonam essas práticas inferiores e buscam o estudo, a paz, o trabalho, a luz? O que os impede de fazer isso? Então essas interrogações todas esfervilhavam no cérebro do André Luiz. E como ele estava com o assistente Calderaro do lado, o que ele fez? Ele alvejou Calderaro com essas inúmeras indagações. Queria saber detalhes. Será que ele poderia agora conhecer mais de perto a mente delinquente? Esses desencarnados criminosos?
ou aqueles imensamente sofredores? Será que tinha condição para isso? Calderaro ouviu André Luiz falar e começou a sua explicação. André Luiz, lá no primeiro capítulo, já havia nos alertado que Calderaro não era aquele indivíduo dado a muita conversação. Ele era mais introspectivo. Então ele falava pouco, embora falasse pouco, ele dizia muito. Calderaro ouviu tudo aquilo que André estava falando e começou a explicar da seguinte forma, bem sucinta. André, para que a gente possa auxiliar esses sofredores, é preciso que a gente mude algumas concepções. Ele estava falando isso para o André, mas essa mudança tem que servir para a gente também. Nós temos que mudar algumas concepções. Quais elas? Primeiro, enxergar a maldade, a perversidade, como sendo um ato de loucura. Enxergar a revolta como sendo ignorância. Buscar ver o desespero como sendo uma enfermidade. Então, olha só o que Calderaro começa a nos dizer. Que aqueles indivíduos perversos, revoltados, desesperados, na verdade, o que eles são? Profundamente enfermos da alma. Falou, para você começar a querer ajudar esse pessoal, André, muda o teu jeito de enxergá-los. Busque vê-los como indivíduos doentes, doentes da alma. E ele continua. A cegueira do espírito, e quando ele fala aqui da cegueira, não é que o espírito ali não está enxergando nada, como os cegos daqui. A cegueira é sob o ponto de vista do indivíduo não enxergar o que ele tem que fazer. Do indivíduo não enxergar que ele tem que melhorar, que ele tem que progredir, que ele não pode ficar naquela lama toda. Há milhões de seres cegos desse ponto de vista. Então ele fala assim, ó, a cegueira do espírito tem duas explicações. Primeira, ele não enxerga o bem que tem que fazer, primeiro, por ignorância, por profunda ignorância, porque é um ser primário em termos espirituais. E segundo, por que ele não enxerga o bem que tem que ser feito? Por um escurecimento da razão, uma turvação da razão. Turvação essa, oriunda da queda moral. Então, olha só, o que Calderaro nos ensina. Que o espírito persevera no erro, persevera no mal, na revolta, na ignorância, por dois motivos. O primeiro motivo, porque ele é primário. Ele é muito inferior. E o segundo motivo, ele ficou louco. A chamada turvação da razão aqui seria a tal loucura. Lembram que na semana passada Eusébio falava a respeito de uma onda de loucura que estava tomando conta da nossa sociedade? Isso em 1947, e que com certeza o negócio piorou muito, mais de 70 anos depois? Quando ele fala da imensa onda de loucura, ele estava falando desse tipo especial aqui de loucura. E é esse tipo especial de loucura do qual o livro trata, que a gente vai ver nos próximos capítulos. E Calderaro continua. André, vamos agora fazer uma análise profunda desse tipo de loucura. Uma loucura que a ciência não detecta. Uma loucura que fica nos recessos do corpo espiritual. Uma loucura que afeta, sim, o cérebro. Porque ele define o cérebro aqui como sendo o órgão de manifestação da atividade espiritual. Então, nós, espíritos, nos manifestamos aqui na carne, nos utilizando de um cérebro material. E quando a gente está desencarnado, existem casos de loucura no plano espiritual? Sim. E por quê?
Porque a mente desajustada, ela se expressa no plano espiritual não através do cérebro físico, que já não existe mais, mas através do cérebro espiritual. O cérebro localizado no perispírito, no corpo espiritual. Nossa, quer dizer que o nosso corpo perispiritual tem um cérebro? Tem. Tem órgãos. O nosso corpo tem. Quanto mais inferior é o desencarnado, mais esses órgãos são parecidos, são similares, são até idênticos aos órgãos do corpo físico, com as mesmas necessidades que nós temos. Todas elas, tá? Todas elas. Porém, à medida que o espírito vai evoluindo e sutilizando o seu corpo perispiritual, alguns órgãos, obviamente, no corpo espiritual passam por um processo de transformação, especialmente aqueles relacionados à parte digestiva e à parte reprodutora. Isso é o próprio André Luiz que nos esclarece no livro Evolução em Dois Mundos. Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta, dúvida? Chega aí, Doni. Uma água. Esse estado de doença e de loucura dos espíritos, né? É só falta de esclarecimento, de vontade? Como é que fica? Depende. Então, ele fala aqui a seguinte coisa, que na maioria, que em alguns casos se deve ao primarismo do indivíduo. Sim. Ou seja, ele é muito inferior. É aquele indivíduo que talvez não tenha tido a oportunidade de se esclarecer muito, de se instruir muito, e que age mais por impulso, age mais por instinto. Enquanto existem aqueles outros que talvez tenham a cultura, que talvez tenham o conhecimento, mas através de outros fatores eles preferem, né, o lado negativo das suas condutas, o lado negativo da vida. E no grupo de espírito da convivência com a gente, é a primeira vez? Aí como que se explica a diferença da verdade de um espírito, da verdade do instruído ou do primário? Como é que se explica essa junção de espírito numa encarnação? A lei do universo é a lei da cooperação. Aqueles que estão à frente, para poderem evoluir, eles têm que estender a mão àqueles que estão atrás. Então Deus nos coloca com espíritos melhores do que nós, para que eles possam nos auxiliar, nos sirvam de exemplo, e nos colocam juntamente com espíritos piores do que nós, a fim de que nós, usando da nossa capacidade, do nosso crescimento, estender as mãos e buscar ser o exemplo para que eles cresçam. Então a lei do universo, a lei do progresso, passa necessariamente pela cooperação. O que Jesus veio fazer aqui? Justamente isso. Um ser de altíssimo gabarito espiritual, vindo aqui para dar exemplo de conduta para bilhões de almas encarnadas. É a lei da cooperação. Aí André fala assim, André estava até esperando o Calderaro falar mais coisas, né? André estava esperando o Calderaro dar exemplos, né? Citar casos antigos que ele havia acompanhado. O Calderaro fechou a boca e falou assim, André, nós vamos aprender na prática. À medida que a gente for agindo na tarefa de auxílio ao semelhante, eu vou ensinando para você e passando para você tudo aquilo que eu sei. E os dois se dirigiram para onde? Para um hospital. Aqui na Terra, tá? Encarnados dentro. Eles atravessaram a porta do hospital, né, passaram pelos corredores, pelos leitos, até chegar em um leito onde estava estendido um sujeito, um enfermo, internado, extremamente pálido, extremamente abatido, imóvel, mas com uma forte tensão nervosa. Esse homem estava encarnado. Ligado a esse homem, do lado dele, havia um espírito desencarnado, de péssimas condições. Péssimas condições. E os dois, encarnado e desencarnado, eles estavam unidos por uma infinidade de fios, bem fininhos. André fala tenuíssimos, bem fininhos.
partindo da região do tórax até a cabeça. Uma quantidade imensa. Então vocês imaginem o sujeito deitado na cama do hospital, doente, imóvel, o obsessor aqui do lado, fixando ele assim, como a fera fixa a presa, e unidos os dois por uma infinidade de fios, desde a região do tórax até a região da cabeça. Uma verdadeira teia de fios. André percebeu que os dois ali, as duas mentes, os dois cérebros, estavam em processo de sintonia perfeita. O pensamento de um repercutia no outro. O sentimento de um repercutia no outro. A comoção de um repercutia no outro. Um processo de sintonia 100% perfeito. André Luiz observou tudo isso daí, né? Ambos unidos por esses fios tenuíssimos. André chegou, Calderaro chegou para o André e falou o seguinte: André, examina o cérebro do doente encarnado. E vocês sabem que o André já tinha desenvolvido a capacidade de enxergar através da matéria. Quando nós estudamos as outras obras anteriores, ele precisava de um auxílio magnético do instrutor para poder adquirir essa faculdade. Mas depois de tanto aprimorar, ele conseguiu por si só fazer isso. Como assim, André? Não estou entendendo. André fixava a sua mente em algo e ele conseguia enxergar através da matéria. Nossa, igual o Superman faz? É, igual o Superman faz. O sujeito que inventou o super-herói, ele já veio com algumas intuições lá no plano espiritual. Porque para os desencarnados, a matéria densa não é obstáculo. Até para os obsessores não é obstáculo. Tanto que eles podem atravessar a parede, atravessar a porta fechada, enfim. Né? E eles podem, inclusive, enxergar através da matéria densa. Então, André Luiz, fixando a sua capacidade mental, ele enxergou através da calota craniana. E ele enxergou com perfeição o cérebro do encarnado em funcionamento. O cérebro, como vocês todos devem saber, ele parece uma noz. Sabe noz, quando a gente come muita noz no Natal, quando a gente quebra a casca, né, fica ali a noz, com todas aquelas rugosidades, o cérebro tem tudo aquilo. São circunvoluções, são sulcos que compõem o nosso cérebro. Então André ficou analisando aquela substância cinzenta, os dois hemisférios que nós temos, o direito e o esquerdo, os lobos que nós temos, que são regiões do cérebro, que são em número de 5. Analisou a questão da medula, os nervos, e ficou longos minutos ele, que havia sido médico aqui na Terra, analisando, lembrando definições. Aí Calderaro, que estava do lado dele, falou assim: André, perceba agora as irradiações luminosas do cérebro. E André começou a reparar as irradiações luminosas. Ele percebeu o seguinte: existe uma parte do nosso cérebro, são chamados lobos frontais, que são aqueles que ficam logo por trás aqui da nossa testa. Ele percebeu que as irradiações dos lobos frontais eram mais brilhantes, intensas. Logo em seguida, após os lobos frontais, a região mediana aqui do cérebro, a parte do córtex motor, a luminosidade não era tão intensa assim. Quando passava para a medula espinhal e os nervos, a luminosidade quase sumia. Em suma, resumindo, o cérebro, no que diz respeito à luminosidade, era dividido em 3 regiões. Uma bem iluminada, uma mais ou menos e uma fraquinha. Ele reparou aquilo boquiaberto. O Calderaro falou o seguinte: ó, agora você vai analisar o cérebro do obsessor, do desencarnado. André fez isso, analisou o cérebro do obsessor, que aliás não enxergava os dois. Não estava enxergando nenhum dos dois.
Cérebro rigorosamente igual. A única diferença é que o cérebro do obsessor, ele era estruturado numa substância bem mais leve. Claro, ele não tinha um corpo de carne. Ele estava só com o seu corpo perispiritual. Tirando isso, idêntico. Idêntico. Inclusive nas próprias luminosidades. Então ele viu tudo isso daí. E Calderaro começa a explicar. André, seguinte, nós temos aí a questão do cérebro como sendo o órgão de manifestação da mente. E mais interessante, o desencarnado tem um cérebro praticamente idêntico ao do encarnado. Porque o nosso perispírito, ele chega a falar aqui, ó, é fruto do processo evolutivo. O nosso corpo perispiritual, gente, assim como o nosso organismo físico, veio evoluindo e se aprimorando ao longo de milênios. E nós sabemos que nós somos herdeiros dos animais nesse quesito. O nosso corpo perispiritual, idem, ele veio se aprimorando através dos séculos, através dos milênios, através dos milhões de anos. Calderaro nos explica que a consciência teve seu início, teve o seu contato com a matéria nos cristais. Nos cristais. Ele fala aqui que os cristais, neles, nós temos a crisálida da consciência. O que é uma crisálida? Alguém está lembrado? A larva da borboleta. Onde fica a borboleta. Né? Nós temos lá a borboleta, que para poder criar suas asas, constrói um casulo, constrói uma crisálida, e ali entra num processo de metamorfose. Correto? Calderaro fala que nos cristais nós temos a crisálida da consciência. Então vocês têm noção de quando a gente começou? Bota milhões de anos nisso. Foi ali que nós, consciência, começamos a nos elaborar. Saindo dessa questão dos cristais, nas árvores que suportam a neve, que suportam o vento, que suportam o frio, que suportam o calor, as chuvas, as árvores, o princípio espiritual que existe nelas, está ali, passando por tudo isso, para desenvolver a memória. A memória. Nossa, Daniel, quer dizer que a plantinha que eu tenho no vaso lá de casa, existe ali um princípio espiritual em processo de elaboração e que daqui a milhões de anos será gente? É. A fêmea do tigre que lambe o seu filhote está aprendendo rudimentos de amor. O macaco que guincha está exercendo a capacidade de organizar a palavra. Então, em rápidas palavras aqui, Calderaro nos mostra o longo processo evolutivo que todos nós estamos experimentando. Ele fala até uma coisa muito bonita, né? Que desde a ameba até o homem, vimos lutando, aprendendo e selecionando. Experimentamos a vida e por ela fomos experimentados. Então, o nosso organismo perispiritual que nós temos agora, ele não foi criado desse jeitinho aqui. Não foi. É o que nós temos de mais precioso aqui na Terra. O Calderaro fala isso.
é o nosso corpo espiritual. E ele é o resultado de milhões de anos de experimentação, de aprimoramento, passando por todos os reinos da natureza. Vocês estão percebendo agora o porquê? Aqui é uma justificativa espiritual do porquê nós devemos nos enxergar integrados com a natureza e preservar e respeitar a natureza. Porque nós somos natureza. A justificativa espiritual está bem aqui. Nossa, mas Deus bem que podia ter criado o universo já prontinho, né? Porque tudo está evoluindo, tudo está se aprimorando, tudo está crescendo. Deus não tem essa capacidade? Claro que Deus tem. Ele é todo poderoso. Se ele quisesse ter feito todo mundo perfeito no estalar de dedos, ele faria. Mas ele não quis. Ah, Daniel, por que ele não quis? Gente, não vamos chegar até aí, né? Querer sondar por que Deus quis e por que Deus não quis. Nós ainda não temos condição para isso. Nem devemos. Nem temos condição de compreender isso. O que é certeza é que Deus criou o universo, mas tudo no universo se aprimora. Tudo evolui. Olha que beleza que o Espiritismo faz. O Espiritismo une dois polos aparentemente antagônicos, que até hoje são motivo de discussão. De um lado, o criacionismo. Do outro lado, o evolucionismo. O que o Espiritismo faz? Tchum! As duas coisas acontecem. Deus existe e é o criador de tudo que existe. Só que ele quer que tudo evolua através da nossa cooperação. E nós mesmos estamos em processo de elaboração, de crescimento e de aprimoramento. Fala a verdade. É muito bonito tudo isso. Então quando a gente olhar para o nosso corpo físico, nós vamos ver no nosso corpo físico uma síntese de bilhões de anos de evolução. Ah, mas o nosso corpo físico vai morrer daqui a pouco, vai se desintegrar. O nosso corpo perispiritual permanecerá. Ah, mas tem casos de indivíduos desencarnados que perdem o corpo perispiritual. Nosso corpo mental, que contém todas as informações para construir o corpo espiritual, permanece íntegro. Então a gente não perde aquilo que a gente conquistou. De modo algum. Até aqui. Dúvida? Observações? Perguntas? Vamos continuar aqui o Calderaro. Vocês estão lembrados quando ele falou das 3 regiões aqui, quando André Luiz viu aquelas luminosidades? Estão lembrados? Acabei de falar para vocês, né? Medula, nervos, fraquinho brilho. Quase sem brilho nenhum. A região do córtex motor, né? A parte aqui de cima do cérebro, a parte aqui de trás, o lobo occipital. Uma luminosidade ali mediana. A parte da frente, os lobos frontais, mais luminosidade. Calderaro começa a explicar para a gente o que é tudo aquilo. Por que tem diferença de brilho? De onde que vem a diferença do brilho? Ele fala assim, ó, que na medula e nos nervos nós temos o cérebro inicial. Então, quando nós, há bilhões de anos, começamos a desenvolver rudimentos do sistema nervoso central, quando nós estagiamos lá no leito oceânico, na noite dos tempos que se perdeu isso daí, ali estávamos construindo o cérebro inicial, a medula e os nervos. É a sede dos instintos. É a sede do inconsciente. É onde a gente guarda tudo aquilo que a gente conquistou. São os impulsos automatizados. São os instintos e as tendências animais que a gente herdou do nosso passado. Está tudo ali no porão da individualidade. O porão da individualidade aqui, medula e os nervos. Ele fala que aqui existe o hábito, o automatismo, o inconsciente. A parte mediana, aqui, nada mais é do que o cérebro mais desenvolvido.
É justamente nós, nesse momento evolutivo que estamos vivendo agora, nós estamos agindo, pensando, raciocinando, executando coisas, experimentando, usando essa parte do cérebro. Essa parte configura, portanto, o nosso atual momento evolutivo, as nossas conquistas atuais, nosso esforço, a nossa vontade, o nosso presente, o nosso agora. Enquanto que na parte mais luminosa, a parte dos lobos frontais, nós temos ali, olha o que Calderaro fala, prestem atenção. Nós temos ali materiais sublimes que estão ali à nossa disposição, esperando um maior processo evolutivo da nossa parte. É onde se situa a parte mais nobre do nosso organismo perispiritual. Lá estão as noções superiores. Ali existe o ideal. A meta a ser alcançada é o chamado superconsciente. Então nós temos o inconsciente, nós temos o consciente e nós temos o superconsciente. Se não me falha a memória, me corrija, por favor, se eu estiver falando alguma besteira. Na psicologia existe o id, o ego e o superego. Não é algo mais ou menos assim? É isso. É isso. Então aqui dá para fazer uma correlação. Creio eu, o id seria essa parte mais primitiva, o ego seria essa parte mais atual e o superego, o futuro. Então o Calderaro até fala aqui, ó, temos em nós o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. Em nós. Pode ter certeza disso. Freud, realmente, ele teve uma antevisão de tudo isso daí. A missão dele, Freud, foi justamente abrir a portinha para que a ciência pudesse ali entrever a alma. E ele progrediu muito dentro das limitações, obviamente, dele, da própria época, nesse sentido. Então nós temos em nós passado, presente e futuro. Id, ego e superego. Temos o arquivo de tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que a gente faz no presente e tudo aquilo que a gente vai fazer e pretende fazer, o nosso ideal, o nosso rumo, o nosso caminho a ser percorrido, o nosso futuro, nosso objetivo. Tudo dentro de nós. E André Luiz ficou maravilhado com tudo isso. Ficou boquiaberto com tudo isso. Ele, médico, quando encarnado, sequer pensava num negócio desse. E aí, logo em seguida, ocorreu a André Luiz a seguinte consideração. Escuta, eu estou vendo aqui o sujeito doente, com o cérebro danificado. Será que o cérebro de um desencarnado pode ficar doente? Se o cérebro do encarnado fica, né? Tem um AVC, tem os tumores, né? As doenças. Será que o cérebro de um sujeito desencarnado também pode ficar doente? Aí ele pergunta isso para o Calderaro. O Calderaro fala, olha, André, num primeiro momento eu vou falar para você a respeito da parte física. Tá? Existem os problemas de ordem física. Temos, por exemplo, o problema no centro da fala, que fica bem aqui na região central, né, da frente do cérebro. Temos problemas relacionados com doenças, como a bactéria causadora da sífilis, que pode se instalar no cérebro, na chamada sífilis terciária, causando a chamada neurosífilis, com problemas seríssimos para o organismo como um todo, causando inclusive paralisias severas. Calderaro continua a explicar. Quando acontece algum problema físico, olha o que ele nos fala. A quebra da harmonia cerebral em decorrência de forçosamente se afastarem das células físicas trechos do perispírito. Olha o que ele nos fala aqui. Quando Kardec nos explicou
a respeito do processo de reencarnação, o que ele nos disse? Quando o sujeito reencarna, o perispírito vai se unindo ao espírito, ao corpo físico, que vai sendo formado ali, célula por célula. Estão lembrados? Kardec fala isso pra gente. Então, o nosso corpo perispiritual, ele está enraizado, grudado, embrenhado no nosso corpo físico. O que o Calderaro está falando aqui? Que nos processos de doença, naqueles processos que afetam fisicamente o corpo físico, naquela região, o perispírito meio que se descola daquele trecho que está afetado. Um exemplo, vamos supor aquela pessoa que tenha um tumor nessa região do cérebro. Nessa região do cérebro, a contraparte perispiritual fica desgrudada. Não fica mais ligada. E é justamente por causa disso que as células físicas ficam desordenadas na sua estrutura e na sua atividade. Então, por que as células deixam de agir da maneira correta? Porque o corpo perispiritual não está presente mais lá. Naquela regiãozinha. Nas demais, o corpo perispiritual está coladinho, bonitinho. Naquela outra região, está descolado. É o exemplo do violino. Ele dá o exemplo aqui do violino. Imagina um indivíduo que é um expertise, um mago do violino. Né? Toca violino maravilhosamente bem. Imagina você dar para esse sujeito um violino com 2 ou 3 cordas cortadas. Será que ele vai executar a melodia da mesma maneira? Nunca. Ele continua sendo um excelente violonista. Porém, vai ter dificuldade em expressar a arte dele. A mesma coisa acontece conosco. Quando o nosso corpo físico está desajustado, o espírito não consegue se expressar de maneira adequada. Ele fala aqui, ó, não há como ter psicologia equilibrada sem fisiologia harmoniosa. São duas coisas que precisam estar em perfeito equilíbrio. O corpo físico, equilibrado, saudável, juntamente com uma psicologia boa para poder ser expressada. Não dá para ter psicologia equilibrada sem fisiologia harmoniosa. Até agora eu pensava que era o seguinte, que o perispírito tinha um defeito, ele foi criado esse defeito durante as vidas passadas, gerou esse defeito, e esse defeito se manifesta no corpo físico. Sim. Mas não é, então não entendi. Por que a pessoa ficou doente? A pessoa ficou doente justamente porque já existia um desequilíbrio pré-existente no seu corpo perispiritual. Quando esse desequilíbrio energético é jogado para o corpo físico, acontece essa desordem que eu acabei de falar. As duas coisas acontecem. Uma coisa é consequência da outra. O indivíduo que reencarna, por exemplo, com a síndrome de Down, né? Que é a trissomia do cromossomo 21. Renasce com 3 cromossomos, ao invés de ter um parzinho com 2, né? Ali, vai com 3. Já existe uma predisposição perispiritual para que haja a construção de um organismo físico daquela maneira. Um indivíduo que vem com autismo, grau leve, moderado ou grave, vem com certos problemas da disfunção relacionada aos lobos frontais. Acredita-se muito nisso daí. É uma das teorias. Quer dizer, é a disfunção perispiritual que gera problemas de ordem física. Quase todas as doenças nossas têm essa gênese do espírito para o corpo físico. Quase todas. E aí, destruindo parcialmente o corpo físico naquela região o perispírito não se fixa mais. É mais ou menos assim que ele explica. Agora eu entendo porque um acidente de moto que eu tive no atrás, eu perdi o movimento do lado esquerdo, um traumatismo. No acidente que eu tive, que eu quebrei a cabeça e o rosto, e tive um traumatismo craniano. Então, não foi uma lesão cerebral, foi um descolamento do perispírito?
Podemos dizer que houve algo físico aí, claro que teve algo físico. Não, mas o que Né? impediu o comando mesmo foi que descolou. Exato. Se você for ver, o que aconteceu ali? Havendo um problema na contraparte física, obviamente não tem os necessários pontos de contato adequados a fim de que o perispírito possa exercer a sua função a contento. Aí eu tive que fazer fisioterapia para passar os comandos que tinha naquela parte que foi levantada. Para outra parte. Exatamente. E é o que acontece. Porque através da neuroplasticidade cerebral, através dos exercícios constantes e frequentes, isso pode ser revertido até certo nível, até certo grau. Agora eu compreendi. Você tem a lesão puramente cerebral. Aí, ó. Uma teve, mas o que causou a falta de movimento e sensibilidade foi o descolamento do perispírito. Olha só. Vamos colocar a coisa da seguinte forma, Antônio Carlos. Como houve uma destruição de uma parte do cérebro, é como se fosse a corda do violino que arrebentou. Talvez arrebentou bastante. A corda do violino que arrebentou. Você, Antônio Carlos, espírito, né, não conseguia usar aquela parte do cérebro para fazer determinada atividade, para executar determinada atividade. Daí, a necessidade de você executar algumas técnicas, objetivando fazer com que outra parte do cérebro pegasse essa função e passasse a executar. A sorte que eu já não usava muito isso, né? Não duvido disso. Então o Calderaro falou da parte material. Fala. É o que Calderaro fala. A doença física é que provoca o descolamento do perispírito naquela região. E por isso que naquela região as células físicas começam a trabalhar de maneira desorganizada, desordenada. Porque não tem ali o perispírito como modelo organizador biológico para bem agir naquela região. O negócio é maluco, né? Interessante. Só que ele está falando da parte física. Aí ele passa a responder a pergunta do André Luiz. Ô André, você está falando então que o cérebro do desencarnado pode ficar doente? Essa é a tua pergunta, André? Ele fala, pode, André. E olha como que ele fala. De que maneira o cérebro do desencarnado pode ficar doente? A maldade, o ódio, a tristeza, a mágoa, a revolta, etc. são terríveis moléstias da alma. E existem milhões de seres na carne e fora da carne em profundo estado de loucura. Porque nos nossos compêndios médicos não se fala ali que a tristeza é uma doença profunda, uma moléstia terrível da alma. Não se fala ali que o ódio é uma doença. Não se fala ali que a vingança é uma doença. Mas espiritualmente falando, são doenças terríveis que nós engendramos. E que por causa disso, pelo fato do nosso cérebro ser o órgão de manifestação da mente, o nosso cérebro espiritual, sim, ele fica doente. E ele fica doente justamente por causa das nossas emoções desequilibradas. Ódio, revolta, mágoa, desespero, irritação constante. Tudo isso é doença. Ele fala aqui, ó, o perispírito é a nossa mais alta conquista na Terra. Para as almas esclarecidas, o perispírito é a ponte para níveis superiores. Para os espíritos medianos, o nosso perispírito é o restringimento justo. Já para as almas culpadas e criminosas, o perispírito é um cárcere. É uma prisão. Porque ele registra todos os mínimos atos que nós executamos. E assim, ficamos repassando nos seus mínimos detalhes todos os crimes que nós cometemos.
dos menores aos maiores. Daí, o tormento incessante das mentes criminosas. Eu fico imaginando um indivíduo que é um assassino em série, por exemplo. Hoje ele está naquela loucura, né? Matar, de se considerar forte, etc e tal, mas ele vai desencarnar uma hora. Imaginemos quando chegar o remorso lá na frente para ele. Imaginemos as imagens das vítimas incessantemente na sua mente, dos crimes cometidos. Que tristeza vai ser, que tristeza. Lobos frontais, né? Não funciona. Então, ele não tem sentimento. Como que ele vai ser punido por uma coisa que ele não sente? Ele não faz ele faz aquilo por prazer, mas ele não faz assim, fala assim, não tem amor, não tem ódio, não tem esse sentimento. Ele vai ser punido porque se ele é um doente, ele é doente, né? A gente tem que ver o seguinte, o mal é sempre o mal. E se ele chegou nessa condição de anestesiar a consciência, é porque durante longo tempo ele exercitou o mal, né, objetivando crescer de alguma forma na matéria, objetivando fazer com que as suas ações pudessem redundar em benefício para si próprio, num profundo processo de egoísmo, e assim ele congelou a sua consciência, anestesiou a sua consciência. Esse é o psicopata, né? Vai ter com o tempo que resgatar tudo isso? Obviamente, porque o mal é sempre o mal. Vai chegar um dia em que ele, em termos de remorso, o remorso vai eclodir, vai surgir, e ele vai ter que refazer os próprios passos. Pode vir de outras vidas, por exemplo, acumulou, aí resultou, por exemplo, num tumor acumulado através de outras reencarnações. Seria isso? Sim, exatamente. Porque se eu desencarno hoje, eu trago o meu perispírito carregado de energias densas provenientes de más condutas, aquelas energias densas, de alguma maneira, têm que ser extirpadas do meu corpo espiritual. Então, das duas, uma. Ou eu, através da atividade do bem incessante, eu vou sutilizando essas energias até elas desaparecerem, transmudando-as. É o amor que cobre a multidão dos nossos pecados. Ou através de futuras reencarnações em corpos complicados, eu vou expurgando aquelas energias num processo de limpeza para a matéria física. Então pode ser que eu esteja hoje, né, supondo que eu esteja com uma doença difícil hoje, mas ela foi originada talvez há 2, 3, 4, 10 encarnações atrás. E agora seja um momento espiritual adequado para que ela possa sair através do meu corpo físico e eu, com isso, me limpando energeticamente, possa aprender a ciência do bem viver. Nós somos o resultado daquilo que fizemos no passado. Só um segundinho. Aí Calderaro arremata, dizendo, tá vendo esses dois doentes aqui, André? Espiritualmente, eles rolaram do terceiro andar, que é essa região frontal, para o segundo andar, e onde eles relaxaram a sua autoridade, relaxaram a sua vontade, rolaram para o primeiro andar. Então, são indivíduos profundamente animalizados nas suas expressões. Têm pensamentos comuns de ódio, incessantes de vingança, de raiva, de desespero, de animalidade. E o capítulo 4, que é o que a gente vai ver na semana que vem, nós vamos ver como que Calderaro agiu nesses dois indivíduos aí. Se não me falha a memória, o capítulo 4 é Estudando o Cérebro. É isso aí? Estudando o Cérebro. Capítulo 4, semana que vem, a gente continua a nossa conversa. Um exemplo dessa recuperação, assim, de um ser um tanto... Um exemplo de recuperação espiritual de um ser um tanto equivocado e depois de muitos séculos regenerado, vamos dizer assim, é o Jesus Gonçalves, que era
nosso querido Jesus Gonçalves, que foi o alarico do século IV depois de Cristo. E queimou muitas cidades. E veio reencarnação por reencarnação, alternando Hanseníase com fogo selvagem. Na última reencarnação, com Hanseníase, né, conheceu o Chico Xavier e foi a reencarnação da redenção dele. Quer dizer, quando ele era um general, queimando vilas inteiras, pessoas junto, né? Imaginemos o karma que ele angariou para si próprio. Ele foi o alarico 1 e foi o alarico 2. Ele voltou, veio alarico 2 a missão. Quando continuou daquele jeito. Ou seja, e depois reencarnações e atrás de reencarnações. Já imaginaram? Alternar Hanseníase numa encarnação com fogo selvagem na outra encarnação? A fim de que toda aquela energia densa, empedernida no corpo perispiritual fosse descendo para o corpo físico num processo de limpeza perispiritual. A cada um, segundo as suas obras. Elevando o pensamento a Deus em agradecimento pelos momentos que estamos vivenciando, pedimos a Ele a força, a tranquilidade, a paz e a harmonia para os nossos dias. Que possamos sair daqui renovados na nossa cabeça, com a mente oxigenada pelas lições elevadas que a doutrina nos mostra, para que saibamos como bem conduzir a nossa existência. Já que nós somos e sofremos o fruto daquilo que nós pensamos, o foco da nossa ação é no pensamento, é no campo mental, é no processo incessante de renovação da nossa mente que nós vamos automaticamente renovar a nossa vida, renovar a nossa existência, dentro ou fora da carne. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja.